Hoje eu quero falar sobre esse tema aqui, à luz da palavra do Senhor, quando a consciência não pode ser silenciada, né? Assim, sobre liberdade religiosa. O texto que eu escolhi foi Atos capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. Diz assim: E chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os irmãos sabem do contexto, né? Pedro e João acabaram de fazer um milagre. O Sinédrio fez aquele tumulto até o ponto de prendê-los. Quando eles foram soltos, a ordem que foi dada foi que não falassem no nome de Jesus Cristo. Então, assim, uma autoridade colocando limites sobre a fé, dizendo, vocês, nós damos liberdade, desde que vocês não falem no nome de Jesus Cristo. E a resposta foi muito convicta, né? Quando Pedro e João disseram: Julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vocês do que a Deus. E Pedro e João disseram, né? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então aqui há uma postura que nos ensina, diante do momento em que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. Os irmãos devem estar acompanhando, né, a, a perseguição, acho que a palavra é essa mesmo, ainda que não seja aquela perseguição violenta como acontece na Nigéria, mas no Ocidente aqui a gente percebe uma perseguição velada, uma tentativa de silenciar a voz do Evangelho, a voz dos cristãos. E a gente tem que se questionar, né? Como vou reagir quando as pessoas colocarem contra mim limites à minha liberdade de crença? Como cristão, como crente em Jesus Cristo, como discípulo do Senhor, eu devo ser tímido, eu devo me calar, eu devo respeitar a lei em nome da democracia, da liberdade, eu tenho que negar minha fé em nome do bom convívio. Então, assim, são questões que nós temos que pensar e responder à luz da palavra de Deus. Pelo exemplo aqui, os irmãos já sabem que os apóstolos não arredaram o pé de evangelizar, de fazer missões. Então, assim, existe uma diferença entre possuir voz e possuir liberdade para usar essa voz. Há muitas pessoas que vivem em um país livre, como é o nosso, mas só que apesar de viver em um país livre, permanecem caladas por medo. Ninguém nos prende, ninguém nos ameaça formalmente, nenhuma autoridade nos proíbe de falar, só que muitas vezes somos silenciados pela opinião dos outros, pelo desejo de ser aceito pelos outros, pelo medo de perder uma amizade, ou uma oportunidade profissional, ou até mesmo devido ao status social, ao status social, uma posição social. Então, ou seja, às vezes nós temos essa liberdade democrática de falar, só que a nossa alma está presa à vergonha, né? E isso não agrada a Deus. O Paulo diz lá em Romanos 1, 16, 17 que ele não se envergonhava do evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que também existe, né, essa liberdade. Eu estou colocando a liberdade religiosa, a liberdade espiritual. A liberdade religiosa é o direito de uma pessoa professar sua fé sem ser coagida pelo Estado ou por qualquer outra pessoa. Já a liberdade espiritual que a gente fala é aquela liberdade onde Cristo nos liberta da culpa, do domínio do pecado, da condenação. Então uma pessoa ela pode ter liberdade religiosa sem ter liberdade espiritual. Ou seja, ela pode viver em uma democracia, mas continuar escravizada pelo pecado. Alguém pode estar, por outro lado, né? Alguém pode estar fisicamente preso, mas ainda assim possuir uma consciência livre diante de Deus.
a diferença, né, entre liberdade religiosa e liberdade espiritual. A Constituição brasileira reconhece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, garantindo o livre exercício dos cultos e a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A laicidade brasileira, inclusive, é considerada um modelo de laicidade. Aqui a gente consegue conviver assim. Aqui tem um centro de candomblé, aqui tem uma grande capela de São Pedro, do outro lado tem uma igreja pentecostal, algumas ruas depois tem uma batista, pertinho ali, 3 ruas depois, tem uma congregação presbiteriana. E quando terminam os rituais, tá ali o pessoal na lanchonete, ali no restaurante, convivendo, sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de discriminação. Então, nós temos, né, um Estado que, de fato, de verdade, assim, pelo menos em lei, e também na prática, a gente pode dizer, nos oportuniza essa liberdade de crer no que quisermos, de pregar, de cultuar, e o culto, inclusive, é protegido por lei. Aqui em Atos capítulo 4, aqui há um momento em que os apóstolos não possuíam essa liberdade e nem essa proteção do Estado. Então Pedro e João haviam ido ao templo, junto à porta chamada Formosa, encontraram um coxo desde o nascimento. Em nome de Jesus Cristo, aquele homem foi curado. O milagre atraiu uma multidão e Pedro anunciou que Jesus, crucificado pelos homens, havia ressuscitado dentre os mortos. As autoridades religiosas, o Sinédrio, ficou perturbado. O Sinédrio, aquele conjunto de líderes religiosos, homens da lei, prenderam os apóstolos, interrogaram os apóstolos. Só que havia um problema. O homem curado ali, estava diante dessas autoridades. Eles podiam rejeitar a mensagem, mas não podiam negar o milagre. Como não conseguiram refutar o testemunho, decidiram silenciar as testemunhas. Então deram a ordem que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. E a grande questão diante dessa pergunta é: quem tem a palavra final sobre a consciência humana? Quem, quem governa a consciência humana? É o Estado? É a paternidade? Por exemplo, eu tenho autoridade sobre a consciência de meus filhos? Eu, eu não tenho. Enquanto infante, enquanto criança, eu posso até falar, conversar, orientar o caminho, mas vai chegar um momento que os nossos filhos, eles vão decidir o que querem. Aí é importante, você que é pai de filhos que frequentam a igreja, sempre é importante ter essa conversa, né? Olha, você entende quem é Jesus? Você creu em Jesus de verdade ou você apenas vai à igreja porque seu pai o obrigou a ir? Eu sei que muitas vezes a gente obriga mesmo, né? Quando é criança ali, a criança não tem opção, porque depende da nossa vontade. Nós estamos formando a consciência deles nesse sentido, mas vai chegar um momento que eles vão decidir, né? Se querem ou não continuar servindo ao Senhor. Então, quem tem a palavra final sobre a consciência humana? A liberdade de consciência, inclusive, é um dos princípios batistas defendidos desde o início, desde de John Smith, Thomas Harris, o advogado, o Roger Williams, nos Estados Unidos também, desde o início. Os batistas têm a liberdade de consciência como um distintivo de sua doutrina. Então, o mundo pode ordenar o silêncio, mas não pode governar a consciência. Ainda que o Sinédrio ordenou, né? Ordenou que absolutamente não falassem nem ensinassem em um nome de Jesus. Não era proibido apenas falar, era proibido até ensinar o nome de Jesus Cristo. Aqui as autoridades não estavam proibindo toda manifestação religiosa. O templo continuava funcionando, os sacrifícios continuavam sendo realizados e os sacerdotes permaneciam em suas funções. A proibição era específica, eles não deveriam falar nem ensinar em um nome de Jesus. O problema não era uma espiritualidade genérica, o problema era Jesus. O nome de Jesus representa sua pessoa, sua autoridade, sua obra, seu senhorio. Pedro já havia declarado diante daquele mesmo conselho, lá em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O mundo, o mundo tolera, normalmente tolera uma religião silenciosa, domesticada, confinada à vida privada. Pode até aceitar que o cristão diga: eu tenho a minha espiritualidade. A resistência ela aparece quando a igreja anuncia que Jesus Cristo é Senhor, que o pecado é uma realidade, que houve uma cruz, que existe arrependimento e que a salvação se encontra exclusivamente em Cristo. A tentativa de silenciamento geralmente começa com esta proposta: você pode ter sua fé, desde que não fale sobre ela. É uma maneira de silenciar a gente, é uma maneira de dizer assim: olha, você pode orar, cantar e pregar dentro de sua casa, dentro do templo da sua igreja. Quando você saiu de casa, saiu do templo, do culto, aí você não pode fazer isso. Por quê? Porque você tem que respeitar a religiosidade do outro. Então, é uma maneira de nos silenciar, de evitar que a gente pregue a palavra do Senhor. O evangelho, ele é missional, a fé cristã, ela é missional. Fazer discípulos de todo mundo é a missão. Pregar a todas as pessoas. Então não dá para colocar, guardar o evangelho dentro de quatro paredes. Jesus disse que deveríamos ir ao mundo. Ele mesmo fez isso, né? Pregou nas sinagogas, ali ao largo dos lagos, nos montes. Ele ia ao público. E também nós, como discípulos dele, devemos fazer isso. Então a fé, uma fé que não pode ser anunciada, uma fé que não pode ser ensinada, uma fé que não pode ser compartilhada, não é verdadeira liberdade religiosa. A fé cristã, ela possui essa dimensão pessoal, mas nunca foi uma fé meramente privada. Outro ponto importante, a autoridade humana, ela possui limites estabelecidos por Deus. A Bíblia não nos ensina a desprezar o Estado. Os irmãos sabem lá que em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo orienta a honrarmos, né, a termos, a convivermos bem com o Estado, né? Romanos 13 ensina que a autoridade civil ela possui uma função estabelecida por Deus: preservar a ordem, punir o mal, promover o bem. O cristão ele deve respeitar as autoridades, deve cumprir as leis que são justas, deve pagar os impostos, deve buscar o bem da sociedade, mas a autoridade do Estado não é absoluta sobre a vida do cristão. O Estado ele pode legislar, né, sobre as relações civis, mas não pode ocupar o lugar de Deus. Pode punir crimes, mas não pode determinar em quem a pessoa deve crer. Pode regular comportamentos externos para o bem do convívio social, mas não pode converter a alma pela força. O Estado ele não possui autoridade para ordenar que uma pessoa creia, deixe de crer ou negue aquilo que sua consciência, orientada pela palavra, reconheça como verdade. Nós respeitamos o Estado. Um servo de Cristo fiel, ele não é um rebelde. Ele não desmerece o poder policial. Ele não xinga os governantes. Ele respeita as autoridades porque entendem que foram instituídas por Deus. A autoridade, Paulo diz que não é em vão que a autoridade leva na cintura a espada, né? Ela é ministro de Deus para punir aqueles que fazem o mal. Nós não temos que temer a autoridade quando nós fazemos o bem. Se existe um cidadão que não deve temer a autoridade policial, política, qualquer que seja ela, é o cristão. O cristão ele teme a Deus e ele é orientado pelo próprio Deus que instituiu essa autoridade a respeitá-la, a honrá-la, a ter paz com ela. Só não pode divinizar, né? Só não pode fazer do Estado o seu Deus. Então, assim, nós, como batistas, nós defendemos historicamente a liberdade de consciência, defendemos historicamente a separação entre igreja e Estado, a responsabilidade individual de cada pessoa diante de Deus. Nós defendemos desde o início, como batistas, essa liberdade. Nós defendemos que o Estado não deve controlar a igreja e a igreja também não deve usar a força do Estado para controlar ou produzir as conversões. Não foi assim que John Smith se levantou na Inglaterra? O rei Henrique VIII, né, quando ele disse: olha, a partir de agora todo inglês vai ser um protestante.
E John Smith, o primeiro batista, digamos assim, disse: não, as pessoas têm que ter liberdade de consciência. Foi perseguido, né? Fugiu para a Holanda, depois voltou. Depois surgiu Thomas Hellis também, um advogado que defendeu essa liberdade de consciência. E, enfim, os batistas eles se destacam por não impor. E é algo que, inclusive, Roger Williams, como batista nos Estados Unidos, ele influenciou a Constituição norte-americana. A liberdade de expressão que está lá na Constituição americana foi influência de um batista que pregava a liberdade de consciência. A partir dele, se registrou na Constituição americana a liberdade de crença, a liberdade política, a liberdade política religiosa, de expressão, o livre, o livre, não é o livre encontro, mas a liberdade de se reunir livremente, sem ser coagido. Então, qualquer grupo pode se reunir para fundar uma organização, enfim, a liberdade de reunião, digamos assim. Houve uma influência muito forte desse batista no que diz respeito a essa liberdade de consciência que é muito pregada e valorizada pelos americanos, né? A consciência livre diante dos homens está submissa a Deus. A consciência livre diante dos homens está submissa a Deus. Quando Pedro e João responderam assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então a consciência cristã ela vive diante de Deus. Pedro e João disseram isso: julgai se é justo diante de Deus. Aqui, essa expressão muda completamente o ambiente do julgamento. Humanamente, Pedro e João estavam diante do sinédrio, que era o tribunal religioso. Espiritualmente, porém, todos estavam diante de Deus, tanto Pedro como João, como o sinédrio. Por isso que ele disse: julgai se é justo diante de Deus. E as autoridades, elas imaginavam que estavam julgando os apóstolos, mas Pedro recorda que existe um tribunal superior. Os membros do sinédrio também prestariam contas a Deus. É como você ir até a um juiz e você lembrar o juiz: todos nós estamos diante do tribunal de Deus. Espero que o meritíssimo, né, que o senhor juiz, o excelentíssimo, me julgue com justiça. Por quê? Porque todos nós estamos, nesse momento, diante de Deus. Então, tanto Pedro e João como o sinédrio, todos estavam ali diante de Deus. Viver diante de Deus significa reconhecer que sua presença é a realidade determinante em nossa vida. É aquilo que os reformadores chamaram de coram Deo. Essa expressão em latim, né? Coram Deus é viver perante a face de Deus. Cada um de nós estamos perante a face de Deus, ou de maneira consciente ou inconsciente. Quando você tem consciência da presença de Deus em sua vida, você pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de pecar, porque você sabe que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os justos e os injustos. Então, todos nós estamos diante de Deus. Alguns estão diante de Deus de maneira inconsciente, não reconhecem sua onisciência, sua onipresença. E outros, como nós, assim nós cremos e buscamos estar, estamos de maneira sensata, consciente, diante daquele que julga todas as coisas, que olha para aquilo que nós estamos fazendo, dizendo, e que conhece até os nossos pensamentos. Aquele que conhece nossas palavras antes mesmo que elas saiam da nossa boca. A consciência cristã, porém, não é uma autoridade independente da palavra. Nem tudo que uma pessoa chama de minha consciência representa a vontade de Deus. A consciência pode estar desinformada, enfraquecida ou contaminada. Por isso ela precisa ser educada pelas Escrituras, purificada pelo sangue de Jesus Cristo e iluminada pelo Espírito Santo. Eu já ouvi muitos crentes falarem isso, né? Não, mas a minha consciência não me acusa. Jó falou isso, né?
Jó, mas foi Jó quem falou. Mas é interessante que às vezes a gente usa essa expressão, não, eu estou com a consciência livre. Olha, você tem que perdoar aquele irmão, sua palavra foi mal colocada, você ofendeu aquela pessoa. Não, você fez um negócio, mas o negócio não foi honesto. Vai lá e resolve as contas com ele. Não, eu tenho uma consciência, minha consciência está limpa dentro dessa situação. Ok, mas a sua consciência passa pelo crivo da palavra de Deus, porque Deus disse que a gente deve confessar os pecados, deve perdoar quem nos pede perdão. A palavra de Deus diz que a gente deve agir com honestidade. Você está, de fato, com sua consciência sendo guiada, iluminada pela palavra de Deus? Coisa que nós temos que, que pensar. Pedro e João, eles não disseram, faremos o que sentimos vontade. Eles disseram, em essência, faremos aquilo que é justo diante de Deus. Liberdade de consciência, meus irmãos, não é viver sem Senhor. Tem um microfone aberto aí. Liberdade de consciência não é viver sem Senhor, é reconhecer que somente Cristo é Senhor da consciência. Somente Cristo é Senhor da consciência. A obediência ao Estado é a regra. A desobediência ao Estado é uma exceção séria. Nós só desobedecemos ao Estado quando o Estado coloca ou impõe uma lei que vá contra a palavra de Deus. Aqui, Pedro e João, eles não foram rebeldes por causa do temperamento deles. Eles não estavam promovendo revolução violenta, não. O próprio texto tem um detalhe que eu acho maravilhoso nesse texto. Porque o próprio texto ele mostra que Pedro e João trataram as autoridades com respeito. Não sei se os irmãos perceberam isso. Porque Pedro e João eles usam a seguinte expressão: julgai. Julgai. Eles apresentaram assim a sua posição com firmeza, mas sem insultar a autoridade. Eles colocaram, olha, julguem. Eles não disseram, olha, vocês são hipócritas e vocês não têm nenhum poder de nos julgar. Eles disseram, julguem. Só que julguem de acordo com o critério correto. Lá em Romanos 13, que é um texto muito comum de usar para falar sobre o respeito às autoridades, o texto diz que nós devemos obedecer às autoridades. Aqui em Atos 4, a gente aprende o seguinte, que quando uma autoridade ordenar aquilo que Deus proíbe, ou quando uma autoridade proibir aquilo que Deus ordena, aí nós devemos obedecer a Deus, e não àquela autoridade. E esse princípio ele aparece em vários momentos das Escrituras. As parteiras hebreias, os irmãos sabem lá, né? Que o faraó ordenou que as parteiras hebreias matassem os recém-nascidos, elas desobedeceram. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a imagem de Nabucodonosor. Daniel continuou orando quando a oração foi proibida. E os apóstolos continuaram pregando quando a pregação foi proibida. Então, assim, Atos 5 e 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Só que, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado. Nem toda contrariedade é perseguição. Nem toda preferência pessoal é uma questão de consciência. Nem toda lei da qual não gostamos contradiz a palavra de Deus. Então, antes de praticar qualquer desobediência civil, o cristão ele tem que fazer algumas perguntas. Ele tem que perguntar: existe uma contradição entre a ordem humana e a palavra de Deus? O que o Estado está nos ordenando, de fato, é proibido por Deus? Será que eu procurei utilizar os meios legais e pacíficos disponíveis para desobedecer ou não àquela lei estatal? Será que minha atitude está sendo motivada para a glória de Deus ou pelo orgulho? Pela raiva ou pela preferência política, por exemplo? Será que eu estou disposto a sofrer as consequências sem violência, mentira ou ódio? A desobediência cristã não é uma licença para anarquia, para você fazer o que quiser. É uma submissão excepcional e custosa a uma autoridade superior, que é o próprio Deus. Então, nem tudo o que parece evangelismo, parece algo bonito, correto, é correto. Se você está evangelizando um domingo pela manhã, de 6 horas da manhã, as pessoas cansadas da semana,
Você coloca uma caixa de som na calçada, começa a pregar, gritar, volume altíssimo. As pessoas querendo descansar, ficar um tempo, conversar com suas famílias. Você é o errado. Você é o errado. Peraí. Não, amigo, não, mas tem que pregar a palavra. Ok, mas nós temos que pregar a palavra com sabedoria, com discernimento, com prudência. A resistência cristã, ela é firme, mas ela é pacífica e responsável. Pedro e João não atacaram seus perseguidores, não incentivaram violência, não mentiram para escapar, não negociaram a verdade. Pedro e João não responderam com arrogância. Eles simplesmente declararam: não podemos obedecer a essa ordem. A coragem do cristão não é agressividade. Um homem agressivo ele pode estar até sendo governado pela própria insegurança. Só que a coragem bíblica é permanecer fiel, mesmo quando seria mais fácil fugir, atacar ou negociar princípios. A liberdade religiosa também não autoriza alguém a ferir ao próximo, praticar violência, promover coerção ou violar direitos. Quando Jesus usou força, não usou violência, mas usou força, usou dentro do próprio templo, onde adoravam o Pai. Então, assim, não. A gente tem que a gente tem que ter convicção sem coerção, coragem sem crueldade, fidelidade sem fanatismo. Trazendo aqui para nós enquanto homens, né? Alguns princípios assim, eu não concluí ainda, estou chegando lá, mas assim, alguns princípios para nós enquanto homens. Vamos lá, a ideia de autoridade e de liberdade também, dentro de casa. Em casa você pode ser firme como homem, mas sem ser necessariamente autoritário. No trabalho, testemunhar não significa desrespeitar. Na sociedade, defender a verdade não significa tratar o próximo como inimigo a ser destruído. O homem de Deus, ele não precisa gritar para demonstrar convicção. Ele fala a verdade, ele honra as autoridades, ele ama o próximo e se recusa a negar ao seu Senhor. Para a gente concluir, quem viu e ouviu a obra de Cristo não consegue permanecer calado. Quem viu e ouviu a obra de Cristo não consegue permanecer calado. Pedro e João disseram assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos. O testemunho dos apóstolos ali, de Pedro e de João, estava fundamentado em fatos. Eles não estavam defendendo uma teoria religiosa que eles haviam inventado, não. Eles haviam caminhado com Jesus, eles ouviram os ensinamentos da boca de Jesus, eles viram os milagres de Jesus, eles contemplaram Jesus pendurado na cruz, eles testemunharam a ressurreição de Cristo. Então, quando Pedro e João disseram as coisas que vimos e ouvimos, eles estavam reivindicando ali, né, o testemunho dele como apóstolos. Eu vi Jesus, eu caminhei com Jesus, eu ouvi Jesus, eu vi ele na cruz, eu vi ele ressurreto. Nós, mais de 2000 anos depois, nós não presenciamos a ressurreição da mesma maneira que os apóstolos. O nosso testemunho está fundamentado no testemunho deles, preservado nas Escrituras. No entanto, meus irmãos, nós podemos falar daquilo que a graça de Cristo realizou em nossa vida. Nós podemos dizer sem medo: eu estava perdido e Cristo me encontrou. Eu estava culpado e Cristo me perdoou. Eu estava escravizado e Cristo me libertou. Eu estava morto espiritualmente e Cristo me deu vida. Eu não posso deixar de falar dessas coisas. Eu preciso falar dessas coisas. Não só na minha casa, mas no emprego, na sociedade. O homem lá que foi curado, ele permanecia ao lado dos apóstolos. Ali era a presença dele com os apóstolos ali era uma evidência que as autoridades não podiam negar. Da mesma maneira, meus irmãos, nossa vida deve acompanhar nossas palavras. Uma mensagem poderosa pronunciada por uma vida contraditória perde sua credibilidade diante das pessoas. Isso aqui é muito importante, porque você pode ter as palavras certas, o evangelho aqui, ó, bem plantado na mente, mas se tiver um comportamento
uma conduta que seja contraditória, as suas palavras perdem a força. Pelo contrário, né? As pessoas, ao invés de admirarem o seu testemunho, elas criticam a sua pessoa. Olha, fulano se diz cristão, mas age como se Deus nunca existisse. Nos trata com desprezo, com ódio, com amargura. Como uma pessoa pode ser crente assim? Nossos filhos precisam ouvir nosso testemunho, mas eles também precisam enxergar os efeitos de Cristo em nossa vida. Eles precisam perceber que o Evangelho está produzindo em nós humildade, fidelidade, domínio próprio, pureza, arrependimento, amor. A coragem dos apóstolos era o resultado da graça e do Espírito Santo. E assim, existe algo extraordinário quando a gente pensa na história de Pedro, porque os irmãos sabem que pouco tempo antes, Pedro, diante de uma criada, lá no Palácio Real, havia negado conhecer Jesus. Só que agora Pedro diz: olha, nós não podemos deixar de falar dele. O mesmo Pedro que disse assim: eu não o conheço, nunca o vi. O mesmo Pedro diz agora: nós não podemos deixar de falar de Jesus Cristo. Então Pedro ele encontrou-se com Cristo ressurreto, foi restaurado pela graça e foi cheio do Espírito Santo. Aquele que disse: não conheço esse homem, agora diz: não posso deixar de falar desse homem. Para a gente concluir, a liberdade ela é preciosa, mas ela não pode salvar ninguém. Você tem essa liberdade de viver a sua fé, mas é preciso que você use essa liberdade de maneira pública, de maneira ousada, sem ter medo do que os outros vão dizer, mas ter o temor do Senhor em seu coração de uma maneira tão profunda que a sua conduta, como nós gostamos de dizer, o seu jeito de ser, transborde da luz de Cristo. Sabe, nós temos liberdade para amar a Cristo e amar as pessoas a tal ponto de quem está do lado de fora olhe e veja assim: olha, essa pessoa é um cristão, ele é evangélico. Mas como é que você sabe disso? Olha a maneira como ele se posiciona, olha a maneira como ele se comporta, olha as palavras, olha a maneira como ele trata, olha a humildade dele, olha o domínio próprio, olha a mansidão, olha o jeito dele ser. Ele é uma pessoa de fato liberta por Jesus, ele reflete a luz de Cristo por meio de sua conduta. Então nós devemos usar a nossa liberdade para isso. Não para, já eu tenho liberdade religiosa, então eu posso falar o que eu quiser, eu vou dizer que ali todos estão endemoniados, todos são de Satanás, ainda que seja verdade, mas não é assim que se porta, né? Não é assim que a gente usa bem a liberdade. A liberdade ela deve ser guiada pelo amor, a verdade, né? A verdade ela deve ser dita em amor, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas. A gente dizer a verdade em amor. Usar a liberdade para isso. Eu vou usar a minha liberdade não para me esconder, mas para dizer a verdade em amor. Então que Deus nos abençoe com essa palavra, que Ele nos conceda uma consciência liberta de fato e verdade pelo sangue de Jesus, que sejamos realmente governados pela palavra e que o Espírito Santo nos fortaleça em todo esse caminho. Vamos orar, deixe-me fazer uma oração, agradecer a Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos trouxe esta manhã. Nós pedimos que o Senhor, por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso viver, que possamos usar a liberdade que o Senhor nos deu para realmente irradiar a luz de Cristo em nossa vida. Dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, com a vizinhança, com os parentes também, Pai, na igreja. Que as pessoas vejam em nós, não pessoas legalistas, mas pessoas sensatas, livres, que vivem conforme o amor e a verdade que há em Jesus Cristo. Obrigado, nós agradecemos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.